Eu era bem pequena, lembro que estava na escola primária, mas nem tenho certeza se já estava no segundo ano ou ainda no primeiro. O que eu sei é que, por vários motivos, nunca esqueci daquela noite. Isso aconteceu num bairro que na época era novo. Acho que nem nome tinha ainda. Era daqueles que vão surgindo mais perto da saída da cidade, que parecem montados aos pedaços, com uma rua aqui, uma casa ali, todas espalhadas. Algumas eram bem feitas e outras, pelo tamanho, pareciam mais guaritas de segurança do que casas de verdade. Com certeza vocês sabem de que tipo de bairro eu estou falando. Com certeza na cidade de vocês, mesmo que não seja a mesma, tem um igual. Naquela noite houve uma emergência na família e não lembro bem o que foi. Só sei que minha mãe chamou um táxi para levar meu irmãozinho e eu até a casa da madrinha dela. Se eu tinha uns 6 anos, ele devia ter uns 4. Não conhecíamos bem essa senhora. Pelo menos eu não me lembrava dela. Minha mãe dizia que devia muitos favores a ela e que ela tinha ajudado muito quando estava grávida de mim. Mas eu não me lembrava de ter visto ela, nem gostei muito dela. Ela era gentil, mas tinha um jeito de olhar que me incomodava. Meu irmão, por outro lado, se sentiu muito à vontade desde que chegamos, até chamou ela de vovó, sem querer em algum momento. A casa era de madeira, uma daquelas construções feitas às pressas, só para quebrar o galho. Estava isolada de verdade, não tinha nada ao redor, só um terreno baldio escuro por conta das árvores. Dava a sensação de que a gente estava longe de tudo. Minha mãe foi embora bem rápido. Nem lembro se ela nos deu boa noite. Só disse pra gente se comportar e que no dia seguinte voltaria para buscar a gente. Então entrou de novo no táxi que tinha nos deixado. A senhora nos deu uns cobertores e a gente se deitou no chão, num quarto que parecia improvisado. Ela disse que a gente devia se juntar bem para aguentar o frio, que a noite ia ser pesada. Não era uma casa nada confortável. E tinha um cheiro estranho, como de mofo e panos velhos. Mas o que mais me marcou foi o silêncio. Um silêncio que dava medo. Não se ouvia os carros, nem as pessoas falando como uma matraca velha. Assim era na minha casa. Em algum momento da madrugada eu acordei com muito frio. A senhora estava colocando uma jaqueta perto da porta, me viu acordada e disse: "Não levanta, minha filha, meu filho já está chegando. Eu sempre vou esperar ele na estrada, tem muita gente ruim por esses lados." Não soube o que responder e fingi que voltei a dormir. Ouvi quando ela fechou a porta e repetiu que não ia demorar e depois nada. Tentei dormir, mas algo me deixava inquieta. Não sei se era o frio ou a sensação de estar numa casa que não era a minha. Lembro que estava abraçando meu irmão, e já tinha dormido, e em algum momento tive a sensação de ouvir batidas muito suaves. Era como de alguém que não queria acordar todo mundo, mas queria avisar que estava ali. Pensei que talvez a senhora tivesse saído sem levar a chave, ou que talvez já tivesse voltado e precisava que abrissem a porta. Me levantei meio desorientada, como quando a gente dorme numa casa que não é a nossa. Quando cheguei à porta, entendi que ainda era muito cedo para ela estar de volta e que eu não devia abrir assim sem mais nem menos. Mas mesmo assim estive prestes a fazer isso. Estava com a mão no trinco quando algo me parou. Não sei o que foi, talvez um pressentimento. Digamos, uma sensação estranha, como se alguém estivesse me dizendo para esperar. A porta era de madeira bem velha e, como estava mal nivelada, tinha uma fresta bem grande entre o chão e a parte de baixo. Nessa fresta, a senhora tinha colocado uns panos, provavelmente para evitar que o vento entrasse. Com muito cuidado, sem fazer barulho, tirei um dos panos e olhei pela fresta. E foi aí que eu vi uns pés descalços, sujos de terra, mas também com várias manchas escuras. Pareciam pés de mulher e não estavam parados. Apoiavam o peso no calcanhar, como se a pessoa estivesse ansiosa ou nervosa, esperando que eu abrisse. Não sei o que me deu mais nojo,
se foram os pés tão sujos, as unhas compridas, ou o fato de eu não saber quem estava do lado de fora. Só sei que coloquei o pano de volta com muito cuidado e depois tranquei a porta com uma cadeira, como tinha visto nos filmes. Era uma casa tão frágil que qualquer pessoa poderia empurrar e entrar, mas aquela cadeira me deu um pouco de paz. Me deitei de novo, mas já não consegui dormir. Uns 20 minutos depois, ouvi a fechadura girando bem devagar e a porta se abrindo. Me levantei na hora, tremendo, ainda com a cadeira segurando a porta, e atirei para liberar a passagem. Era a senhora com um homem jovem que mal me cumprimentou. Contei que alguém tinha batido e que vi aqueles pés horríveis, descalços, parados ali na frente da porta e que eu tranquei tudo de medo. Ela me olhou com um ar de quem achou graça, sorriu um pouco só com os lábios, como se quisesse rir de mim, mas se segurou e disse: "Aqui não tem vizinha que venha se meter nas casas, minha filha. Não tem ninguém por perto." O filho me olhou sério, nem se deu o trabalho de dizer que acreditava ou que ia checar. Só disse com um tom de desânimo: "Foi um sonho, garota. A essa hora tudo dá medo." Mas eu sei que não foi um sonho. Eu não estava dormindo e eu não imaginei. Eu vi aqueles pés, vi como se mexiam e como esperavam que eu abrisse. Tinha alguém, tinha algo lá fora. Algo que não era nem a senhora, nem o filho dela. E mesmo que ninguém nunca tenha acreditado em mim, essa imagem ficou gravada para sempre na minha cabeça. Obrigada por lerem minha história. Eu e um amigo de infância, Marlone, estávamos nas florestas do Maine em uma curta viagem de acampamento. Nós dois éramos bastante experientes, porém essa era a primeira vez que Marlone ia para esse lugar. Eu já tinha estado lá muitas vezes, então conhecia bem a área. Caminhamos por várias horas por uma trilha até chegar a uma clareira entre as árvores onde montamos acampamento. Acho que chegamos por volta das 18, então depois de montarmos tudo, fizemos uma boa fogueira, preparamos comida, abrimos algumas cervejas e ficamos conversando ao redor do fogo enquanto o sol se punha. Foi uma noite tranquila e agradável. Quero dizer que cerca de 2 horas depois que a noite começou, nós dois ouvimos o que parecia ser algo se mexendo logo fora do nosso acampamento, na escuridão, além do alcance da luz da fogueira. Olhamos, mas não vimos nada, e pelo resto da noite também não ouvimos mais nada. Achamos que provavelmente era apenas um animal pequeno se escondendo. Sinceramente, se nada mais tivesse acontecido, eu nem sequer teria lembrado disso ou pensado no assunto de novo, de tão insignificante que pareceu no momento. Se você não está familiarizado com acampamentos, isso pode parecer estranho, mas quem está acostumado sabe que esses tipos de sons acontecem o tempo todo e quase nunca são algo com que se preocupar. Depois de algumas bebidas e já começando a ficar cansados, decidimos encerrar a noite, apagamos o fogo e entramos em nossas barracas para dormir. Na manhã seguinte acordamos cedo, já que esse lugar era especial por um motivo. Esse motivo era um lago muito isolado e privado, a apenas 800 metros pela floresta desde o acampamento. Ninguém sabia da existência dele porque a trilha principal não levava até lá, mas era um lugar muito bonito, com uma pequena cachoeira e um riacho correndo por ele. Passamos a maior parte da manhã lá, tipo umas 3 ou 4 horas. Eventualmente voltamos para fazer comida e descansar um pouco. Até tirei um cochilo curto. Porém, de novo, por volta das 18 horas, o sol já começava a se pôr e ainda não tínhamos coletado lenha para a fogueira. A maioria dos galhos secos em volta do acampamento já tínhamos usado na noite anterior, então tive que procurar um pouco mais para juntar o que precisávamos. No meio disso, Marlone disse que ia dar uma volta e explorar outras áreas.
mas que pegaria o que encontrasse no caminho de volta. Eu disse tudo bem e continuei pegando gravetos no chão. Ele fazia isso praticamente toda vez que acampávamos. Acho que ele só gostava de passar um tempo sozinho em meio à natureza. De qualquer forma, juntei bastante lenha e me sentei de volta no acampamento, só matando tempo até Marlone voltar para que eu pudesse acender o fogo. O sol ia baixando mais e mais e eventualmente percebi que fazia um tempo estranhamente longo desde que ele tinha saído. Geralmente ele não demorava tanto, e ele era experiente o suficiente para saber que não deveria ficar vagando pela floresta tão perto do pôr do sol. A única forma de mantermos contato ali, já que não havia sinal, era através de nossos pequenos comunicadores via satélite. A gente os carregava o tempo todo em pochetes pequenas junto com spray de urso e outras coisas desse tipo. Normalmente eles são usados como dispositivos de SOS, mas em situações como essa eram bem úteis também. Peguei o meu para mandar uma mensagem para ele, mas vi que ele já tinha me enviado uma mensagem alguns minutos antes. Marlone disse que tinha se perdido, mas acabou tropeçando no caminho de volta para o lago. Respondi dizendo para ele ficar por lá e que eu iria correndo até ele para guiá-lo de volta. Quando se está perdido, o melhor é sempre ficar no mesmo lugar e não correr o risco de se perder ainda mais. Tanto eu quanto Marlone sabíamos disso. Como eu conhecia bem a área, comecei a ir rapidamente até o lago. Aquela altura era basicamente uma corrida contra o tempo, contra o sol. Mesmo com lanternas de cabeça e conhecendo a área durante o dia, seria muito fácil se perder à noite. Estava mais ou menos na metade do caminho para o lago, talvez a uns 4 ou 5 minutos de distância, quando recebi outra mensagem. Peguei na mochila para verificar, achando que seria ele checando ou perguntando quanto tempo faltava. Mas Marlone mandou as palavras: "Eu estou te vendo." Como assim? Eu nem estava perto do lago ainda. Parei, olhei ao redor, confuso, e não vi ninguém. Respondi dizendo que ainda não tinha chegado e que não estava vendo ele. Um pouco preocupado, comecei a andar mais rápido até o lago. Cheguei rápido, correndo até a borda das árvores antes da água. Marlone não estava lá. De onde eu estava, conseguia ver toda a área em volta do lago e ele não estava em lugar nenhum. Senti o sangue sumir do meu rosto e peguei o comunicador de novo. Minha última mensagem dizendo que não o via ainda não tinha sido aberta. Gritei o nome dele, ouvindo minha voz ecoar pelas árvores. O sol já estava quase sumindo e a floresta ficando cada vez mais escura e silenciosa. Pensei que talvez ele já estivesse voltando, como se de repente tivesse se lembrado do caminho. Não sei por que faria isso, mas onde mais ele estaria? Com o dia praticamente acabado, eu sabia que o mais seguro era voltar e tentar entender tudo a partir do acampamento. Ainda não tinha acendido o fogo, então se esperasse muito não conseguiria mais encontrar o acampamento no escuro. Comecei a caminhar, sentindo um desconforto enquanto andava pelas árvores e via a floresta escurecer ainda mais. Tudo em que conseguia pensar era na última mensagem estranha que ele mandou. "Eu estou te vendo." Já estava quase completamente escuro quando fiquei a uns minutos da clareira. Mas então vi um brilho alaranjado tremeluzente vindo exatamente de onde era o acampamento. Conforme me aproximei, percebi que a fogueira estava acesa e alguém estava em pé ao lado dela. Comecei a me aproximar, sentindo um alívio enorme ao pensar que meu amigo tinha voltado em segurança. Mas quando cheguei mais perto, a pessoa se virou de repente para mim e então correu para longe da fogueira e saiu do acampamento. Com o coração acelerado, corri até lá, confuso e apavorado. Aquela pessoa não era o Marlone. Peguei o comunicador de novo e comecei a mandar várias mensagens. A essa altura, eu estava seriamente preocupado e perturbado com o que estava acontecendo.
mas apenas 1 minuto depois meu amigo saiu correndo da floresta e entrou no acampamento. O rosto dele mostrava tanto medo quanto alívio. Ele imediatamente disse que precisávamos ir embora. Concordei, mencionei o cara que vi perto da fogueira e ele disse que provavelmente era o mesmo cara que ele tinha visto se aproximando dele no lago. Ele contou que achou que era eu, até se aproximar e perceber que era outra pessoa. Aparentemente, Marlone tentou perguntar ao sujeito se ele sabia como voltar para a trilha, mas o homem não respondeu. Ele só continuou andando para frente com um sorriso assustador no rosto. E segundo o Marlone, tinha algo muito estranho no rosto dele, como se não fosse humano. Algo ali não era normal. Isso fez ele entrar em pânico, então correu na direção que achava que levava ao acampamento, se perdeu de novo, mas acabou vendo o fogo e foi até ele. Arrumamos tudo e fomos embora. A caminhada de volta foi assustadora, no mínimo, mas conseguimos chegar ao carro e ir embora. Esse acontecimento me fez repensar toda a viagem, lembrando do movimento que ouvimos fora do acampamento na primeira noite e juntando todas as peças. Provavelmente o homem estava nos observando o tempo todo, esperando que um de nós ficasse sozinho. Só de pensar na presença dele ao redor do nosso acampamento enquanto conversávamos é algo extremamente perturbador. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Acredita-se que entidades conhecidas como sugadores de energia se infiltram em lugares onde há crianças pequenas, especialmente creches e orfanatos, para se alimentarem de sua vitalidade. Essas crenças sustentam que as crianças, por sua pureza, são mais vulneráveis a ataques energéticos que não deixam marcas visíveis, mas provocam fraqueza, apatia ou doenças repentinas. Trabalhei com pessoas que, à primeira vista, não pareceriam perigosas. Não me refiro ao perigo clássico de trabalhar com criminosos conhecidos ou com quem vende substâncias ilícitas, mas sim a algo mais sutil, porém igualmente alarmante. A razão pela qual não quero ficar calada é porque sei que muitos pais e mães, na intenção de oferecer uma boa qualidade de vida aos filhos, acabam precisando trabalhar os dois e deixar seus pequenos em uma creche. Também sei que, especialmente na última década, muitos casos e denúncias obscuras vieram à tona envolvendo esses lugares. Não nego que muitos monstros não são sobrenaturais, mas o que vou contar é outro tipo de sinal que deve ser levado em consideração na hora de confiar seu filho a alguém. Se você puder deixá-lo com um familiar em quem confia plenamente, acredite, é melhor. Muitas vezes o lugar que parece perfeito não é. Como disse antes, minha integridade pode ser comprometida pelo que vou dizer, por isso não mencionarei o nome do local. No entanto, vou compartilhar todos os sinais que devem ser observados se seu filho começar a apresentá-los, porque geralmente procuramos evidências visíveis como hematomas, machucados ou o que a criança pode nos contar. Mas neste caso, garanto que não haverá uma única criança capaz de afirmar que aquele lugar é ruim. Começarei dizendo que estudei para ser professora de educação infantil. Era o meu sonho. Sei que muitos podem considerar que é um trabalho difícil ou pouco valorizado, mas sempre sinto que essa era a minha verdadeira vocação. Desde pequena eu gosto de cuidar de crianças. À medida que cresci, a ideia de estar cercada por pequenos me agradava ainda mais. Infelizmente, assim que me formei, não encontrei muitas ofertas de trabalho como educadora. Enquanto distribuía currículos, me deparei com essa creche particular. Era um lugar muito prestigiado, que atendia desde bebês até crianças maiores. O centro era enorme, e quanto mais eu pesquisava, mais referências positivas encontrava. As instalações eram impecáveis e seguras. Em resumo,
o tipo de lugar onde muitos gostariam de trabalhar. Me candidatei e, para minha surpresa, fui chamada. Só que ao chegar para a entrevista, me informaram que não havia vagas na área de educação infantil. Restavam apenas vagas no berçário, ou seja, com bebês. A ideia não me agradou muito, mas me prometeram que se abrisse uma vaga na pré-escola, eu seria transferida. Minha situação financeira também não me deixava muitas opções, então aceitei. Não que eu não gostasse de bebês, mas não era exatamente a fase da infância que mais me encantava. Nas primeiras semanas tudo foi relativamente normal. Como eu era nova, quase ninguém falava comigo. Eram cordiais, mas não me incluíam muito nas atividades. Com o tempo comecei a me aproximar mais de um grupo de mulheres mais velhas que trabalhavam ali há anos. A maioria de nós tirava uma pausa quando os bebês dormiam. Apenas 2 pessoas do pessoal ficavam de plantão para garantir que tudo estivesse bem. Fiquei surpresa por sempre serem as mesmas 2 mulheres. Pareciam ter cerca de 30 e poucos anos, mas depois descobri que tinham quase 50. Elas não falavam muito comigo. A princípio, pensei que talvez estivessem incomodadas por sempre terem que ficar enquanto as outras descansavam. Nas primeiras semanas, não me atrevi a perguntar, mas com o tempo ganhei certa confiança com essas mulheres mais velhas. Perguntei por que elas sempre ficavam de plantão. Elas deram de ombros e disseram que não sabiam, que sempre tinha sido assim. Uma delas me contou que certa vez, algumas colegas tentaram se oferecer para cobrir o turno delas e deixá-las descansar. Mas no dia seguinte foram chamadas à sala da diretora, que disse que não podiam se oferecer nem ficar naquele horário. Levaram uma bronca severa, como se tivessem cometido uma falta grave, quando na verdade só queriam ser solidárias. Por um momento acharam que seriam demitidas, mas no fim não aconteceu nada. Desde então ninguém mais questionou por que elas não descansavam. Uma das mulheres me disse que talvez fossem filhas da diretora, mas não sabia com certeza. Inclusive me recomendaram que eu não continuasse fazendo perguntas. Aquilo tudo fazia sentido, mas logo percebi que talvez elas soubessem mais do que estavam dizendo, porque embora no começo eu acreditasse totalmente nelas, uma situação me fez duvidar. Quando voltamos do descanso, um dos bebês estava chorando. Parecia precisar trocar a fralda. Me aproximei e a primeira coisa que vi foi que nas pontas das meias havia pequenas manchas vermelhas, como pontinhos. Aquilo não era normal. Ao tirar as meias, percebi que os dedinhos pareciam estranhos. Não sabia dizer exatamente o que, mas ao olhar mais de perto notei que em cada dedo havia vários pontinhos, quase imperceptíveis. Era preciso prestar muita atenção para vê-los, mas eles estavam lá, bem nas pontas dos dedos dos pés. Intrigada, tirei a outra meia e estavam iguais. O bebê continuava chorando, então verifiquei a fralda, mas não precisava ser trocada. A primeira coisa que pensei foi que algum inseto o tivesse picado. Revirei o berço, mas não encontrei nada fora do normal. Então chamei uma das colegas para olhar e me orientar sobre como agir nesses casos, já que até onde eu sabia, tudo aquilo deveria ser comunicado aos pais. No início, ela negou que houvesse algo errado. Pedi que olhasse as pontas dos pés do bebê e ela disse que não via nada. Em parte entendi, porque como mencionei, ela era quase uma senhora e nem todos têm a mesma visão. Então mostrei a meia para ela. Havia uma mancha de sangue. Ela arrancou a peça da minha mão e a guardou na bolsa. Disse apenas para eu colocar meias limpas. Fiquei esperando que ela fizesse algum comentário, mas não fez. Apenas repetiu que eu colocasse as meias com uma seriedade estranha. Tentando fazer o que era certo, falei que não podíamos simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Aquela meia tinha sangue. Precisávamos investigar, ver se algum inseto havia picado o bebê.
mas ela, quase entre dentes, me mandou abaixar a voz. Disse que nenhum inseto o havia picado e que, se eu gostava do meu emprego, era melhor colocar as meias limpas e seguir em frente. Garantiu que não havia nada errado, que os pais não ficariam sabendo e que ninguém me culparia. Mas, ao menos pela minha consciência, eu não conseguia imaginar esconder aquilo dos pais. Me coloquei no lugar de uma mãe. Se eu tivesse um bebê e o deixasse em um lugar, que, diga-se de passagem, não era nada barato, esperaria ser informada sobre qualquer coisa estranha que acontecesse. Eu não sabia o que fazer. Aquela senhora me fez sentir que o problema era eu. Fiz o que ela pediu e continuei com as atividades diárias, mas minha mente martelava que eu precisava contar aquilo a alguém. Tentei conversar com outra colega, mas ela também me disse para deixar para lá, que não era para me preocupar. Chegou um ponto em que pensei que talvez tivesse sido apenas um pequeno acidente. Pensei que talvez estivessem encobrindo alguém que cometeu um erro. E sim, parece cruel, mas ninguém merece ser demitido por um simples deslize. Às vezes, por mais cuidadosa que você seja, algo pode dar errado. Estamos cuidando de seres vivos que se mexem, chutam. É óbvio que podem acontecer pequenos acidentes. Com essa lógica, decidi não dizer mais nada. Nunca tinha acontecido antes, então achei que seria um caso isolado. Até que o mesmo bebê, vamos chamá-lo de Hugo, começou a apresentar mudanças. Ele não tinha nenhuma doença nos pés nem outra condição conhecida, mas passou de um dos bebês mais ativos e sorridente da creche para um bebê calado e muito quieto. Emagreceu bastante, o que não deveria acontecer com um bebê. Seus pais começaram a levar suplementos e alimentos recomendados pelo pediatra, porque até onde eu soube, o Hugo estava começando a desenvolver anemia. Mas depois de alguns dias, a saúde do menino melhorou muito. No entanto, outro bebê começou a apresentar sintomas semelhantes. A princípio foi tão gradual e inexplicável quanto havia sido com Hugo. Para quem não sabe, a anemia não é contagiosa. Não é como se dentro do mesmo centro pudesse acontecer algo que gerasse uma espécie de epidemia de anemia. Logo percebi que não eram só os bebês que apresentavam esses sintomas, mas também crianças bem pequenas. Fiquei sabendo que as crianças da pré-escola estavam passando por algo semelhante, mas eram situações que só quem trabalhava diretamente ali poderia perceber. Os casos pareciam isolados, problemas ou danos que poderiam acontecer com qualquer criança, em qualquer lugar, e que, se você se irritasse com a creche, poderia parecer ridículo. Percebi isso uma vez quando uma professora da área de pré-escola não compareceu. Como eu era a mais capacitada naquela área, me designaram para lá temporariamente por 2 semanas, enquanto ela se recuperava de um acidente. Lembro bem que vi uma menina de uns 4 anos sentada em um dos bancos. Ela estava olhando para os próprios pés, então me aproximei para perguntar se precisava de ajuda. Ela sorriu e disse que sentia como se tivessem se enterrado 1 ou 2 espinhos na sola dos pés e que não conseguia tirá-los. Achei estranho porque a área de recreação era muito bem inspecionada, justamente para garantir que as crianças não se machucassem com nada pontiagudo. Ela disse que havia caído perto do escorregador e que depois disso a levaram para tirar uma soneca. Quando acordou, percebeu que provavelmente alguns espinhos haviam se enterrado. Ela me mostrou os dedos e, embora eu não tenha visto nada, uma vez que olhei com mais atenção, assim como tinha acontecido com o pequeno Hugo, consegui ver aqueles pontinhos vermelhos estranhos nos dedos. Verifiquei também a sola dos pés e estava igual. A semelhança com o caso do Hugo me fez suspeitar. Em ambos os casos, tudo acontecia durante a hora da soneca. Como era possível que ninguém notasse o que estivesse acontecendo? Como ela era muito inteligente e conseguia se comunicar melhor, decidi ser mais direta. Perguntei se ela tinha sentido algo ou visto insetos nas salas ou onde dormiam.
Ela pensou por um momento e disse que não, que nunca tinha visto um único inseto. Também disse que agora que pensava bem, também não havia espinhos perto do escorregador. Obviamente ela não deu importância. Como mencionei antes, não doía, só incomodava um pouco. Ela calçou os sapatos e foi brincar, mas eu sinceramente sentia que algo mais sombrio estava acontecendo ali. Nunca gostei da ideia de crianças serem machucadas, então se isso estava realmente afetando elas, eu queria ter algum tipo de prova. Diferente da ala da maternidade, onde havia sempre funcionários vigiando os bebês, a sala de soneca da pré-escola ficava completamente vazia. As crianças tinham ordem de dormir e, caso precisassem de algo, podiam sair. Lá fora sempre havia alguma cuidadora rondando. Algo que me chamou muita atenção era que tínhamos instruções claras. Uma vez que as crianças estivessem dormindo, ninguém podia entrar, só as crianças podiam sair. Mas pelo menos durante os dias em que estive lá, nenhuma criança sequer acordou. Isso é difícil de acreditar por várias razões. Primeiro, porque às vezes crianças não querem dormir. Segundo, porque é natural que alguma acorde por medo ou só para chamar atenção. Era como se literalmente desmaiassem e despertassem exatamente 40 minutos depois. Uma das moças que também trabalhava lá me disse que não sabia por que existia essa regra tão estranha. Me contou que certa vez quase foi demitida porque encontrou no pátio um copo com o nome de uma criança gravado. Como sabia exatamente a quem pertencia, pensou que seria simples ir até o quarto onde dormiam e colocá-lo na mochila do menino. Mas ao tentar abrir a porta, ela bateu com força. Foi tão forte que primeiro empurrou ela para trás e segundo, o barulho foi tão alto que ela jurou que todas as crianças acordariam. Mas não foi o que aconteceu. Pensando que algo ruim estava acontecendo ali dentro, ela bateu na porta e tentou espiar pela janela. A primeira coisa que viu foi que todas as crianças continuavam dormindo, como se nada tivesse acontecido. Então a diretora do lugar abriu a porta, e quando ela tentou explicar o que queria fazer, a diretora começou a brigar com ela de forma horrível. Dizia que não entendia o que estava acontecendo, mas era quase como se estivesse acusando-a de querer entrar para cometer algum tipo de crime com as crianças. Mais de um vai entender a que me refiro, pois acho que não posso dizer isso aqui. A diretora insinuou isso tantas vezes que ela mesma começou a ter medo de que a acusassem de algo assim, a ponto de acreditar que aquele seria seu último dia ali. Mas quando terminou de intimidá-la, apenas disse para ela voltar ao trabalho. Perguntei se ela tinha visto algo estranho, mas respondeu que além das crianças parecerem pedras, tudo estava normal. Pensei por um momento que talvez dessem algum tipo de sedativo para as crianças dormirem daquele jeito, mas isso não fazia sentido, porque as cuidadoras comiam e bebiam o mesmo que elas e nunca nos sentíamos tontas. Além disso, quando as crianças acordavam, não estavam desorientadas nem com sintomas de terem consumido alguma substância. Elas agiam normalmente. Nos últimos dias em que fiquei lá, aconteceu algo que foi a razão pela qual fui embora sem avisar. Eu queria saber o que estava acontecendo. Uma vez, quando as crianças foram dormir, consegui me afastar das outras funcionárias e fui até uma sala. Notei que a porta estava fechada. Nem tentei abri-la, apenas olhei discretamente pela janela e o que vi foi tão estranho. Era a diretora do lugar e parecia que ela estava mordendo as pontas dos dedos de uma das crianças. Pela posição não consegui ver muito bem, mas era o que parecia. Vi que uma das crianças que estava dormindo ao lado se despertou. Nem tinha terminado de abrir os olhos quando a diretora tocou sua testa e a criança voltou a dormir imediatamente, como se tivesse desmaiado, como se ela tivesse algum poder que fazia todos dormirem instantaneamente. Ela continuou mordendo, e eu fiquei ainda mais assustada quando vi que ela virou o rosto e me olhou. Não sei se fiz algum barulho ou se ela apenas sentiu minha presença, mas até hoje tenho pesadelos com seus olhos.
Eram completamente escuros. Não tinham nada de branco, nem a parte branca natural dos olhos. Tudo era preto. E sua boca estava com sangue. Não tinha certeza se ela me reconheceu ou não. Apenas saí correndo e fui até onde estavam as outras. A diretora chegou pouco tempo depois, e aí percebi que ela de fato não sabia quem eu era, porque perguntou quem tinha ido até aquela área. Tentei agir da forma mais natural possível, fingindo que não sabia de nada, e me contive até ir embora dali. Nunca mais voltei a trabalhar lá. Minha primeira intenção depois de ver aquilo foi ir à polícia ou procurar alguém. Mas a verdade é que quando contei ao meu namorado, ele disse que ninguém acreditaria. Que tudo aquilo parecia tirado de um livro de bruxas e que não se podia investigar alguém por ser bruxa. Além disso, nenhum pai jamais tinha feito uma queixa sobre algo assim. Nunca voltei àquele trabalho, mas comecei a receber muitas ameaças por cartas. Claro que tentei fazer algo com a polícia, mas me disseram que enviar cartas não é crime. Estava com tanto medo pela minha segurança e pela do meu parceiro, que nos mudamos de casa e agora vivemos em outra, onde nunca mais tivemos notícias daquelas pessoas. Me mata saber o que sei e não poder fazer nada a respeito. Elas continuarão fazendo isso. É o trabalho perfeito para elas. Por isso quis contar. Essa história eu queria contar há um tempo, mas só agora consegui. Foi algo que me aconteceu há alguns anos quando eu estava com minha namorada da época. Curiosamente, a namorada que tive depois não gostava que eu contasse essa história e, na verdade, ela me pediu para não compartilhá-la. Mas agora que estou solteiro de novo, finalmente posso contar. Era uma saída rápida num fim de semana até um ponto turístico da minha cidade chamado Julanco. Não íamos acampar nem nada, só queríamos sair um pouco da cidade, respirar um ar puro, tirar umas fotos, caminhar um pouco e comer por lá. Naquele dia, como sempre acontece quando a gente se descuida, acabou ficando tarde para voltar. Não prestamos atenção na hora e já estava quase anoitecendo quando começamos a descer pela estrada. Ela, como sempre, assim que começamos a andar, adormeceu no banco dela e eu fui dirigindo com cuidado porque havia bastante neblina. Eu já conhecia o caminho, mas dessa vez a neblina estava realmente pesada e em alguns momentos, mesmo com o farol alto, mal dava para enxergar. Eu estava indo devagar, não mais que 40 por hora, quando vi alguém atravessar a estrada alguns metros à nossa frente. De repente pisei no freio por reflexo, mas essa pessoa já tinha passado. Só que ao cruzar eu não consegui ver os traços dela. Era uma figura preta, alta, com os braços muito compridos. Não sei bem como explicar porque dava para ver que era uma forma humana, mas parecia fora das proporções normais. Não dava para ver roupas, mas também não havia detalhes, então não sei. O único jeito de descrever é que era uma silhueta. Alguns segundos se passaram e eu estava com o coração acelerado, mas tentei me acalmar. Pensei que podia ter sido o reflexo de uma árvore ou alguém andando por ali, embora isso não fizesse sentido. E então outra figura cruzou a estrada. Essa era mais baixa, parecia uma criança, mas o formato era o mesmo. Desproporcional, toda preta, sem traços, sem nada, só uma silhueta preta caminhando como uma sombra, atravessando a estrada bem lentamente. E foi aí que eu freiei de vez. Minha namorada acordou, me perguntou o que estava acontecendo, e eu disse que havia gente cruzando e eu não queria continuar para não causar um acidente. Mas depois disso não vimos mais ninguém. Após alguns momentos ela começou a ficar nervosa, me disse para seguir, mesmo que devagar, e foi quando sentimos um cheiro estranho. Era um cheiro muito forte, como de terra molhada, mas misturado com metal. Um cheiro metálico intenso que dava para sentir na garganta. Se você já levou uma pancada e ficou com gosto de sangue na boca,
vai entender o tipo de sensação metálica de que estou falando. Minha namorada também sentiu, abaixou o vidro da janela, mas o cheiro não passava. Pelo contrário, parecia vir de fora. Ela me perguntou se eu tinha atropelado alguma coisa, mas não ouvimos nenhum barulho e não vimos nenhum animal. Continuei dirigindo com muito cuidado, sem parar, até que finalmente saímos da neblina. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Já voltei lá muitas vezes, inclusive pelo mesmo caminho, e nunca mais aconteceu algo parecido. Mas aquelas figuras cruzando a estrada no meio da neblina, uma depois da outra, sem olhar, sem correr, como se não se importassem que estávamos ali. É uma imagem que vai ficar comigo para sempre. Pouco depois de eu nascer, em 1968, meus pais decidiram se mudar para os subúrbios de Nova York. Eles perceberam que este seria um lugar melhor para criar seus filhos, então compraram uma casa em Seaworth. A casa de 2 andares tinha 3 quartos, sala de estar, sala de jantar e cozinha separada que incluía lareira. Além disso, havia um porão, parcialmente acabado com um quarto de hóspedes, sala de bilhar e bar. A parte inacabada incluía uma sala de caldeira, aquecedor e uma lavanderia, bem como um banheiro. Moramos nesta casa até 86, quando meus pais perceberam que morar na cidade talvez fosse melhor. Ambos os meus pais, em particular a minha mãe, estavam profundamente infelizes ali. Lembro-me dos meus pais brigando e de minha mãe chorando, pois sempre nos sentimos estranhos lá. Desde que me lembro, eu tinha pavor do porão, porque a área perto do bar tinha uma sensação particularmente sombria e ameaçadora. Eu também tinha pavor do andar principal da casa à noite e raramente saía do quarto depois de ser colocado na cama. Não estou convencido de que isso seja algo paranormal, mas vou contar algumas de minhas histórias e de meus familiares. A maioria das histórias dos meus familiares foram divulgadas anos depois de termos mudado da casa. Isso aconteceu na ceia de Natal, quando o vinho fez com que minha mãe, meu pai e minha irmã se dispusessem a compartilhar suas próprias experiências. A lembrança mais antiga que tenho no meu quarto é de acordar ao som de gargalhadas, como a de uma bruxa. A risada parava logo depois que eu acordava. Lembro-me claramente de ter ouvido isso e fiquei petrificado no lugar. Fiquei com tanto medo que não saí da cama. Fiquei completamente imóvel até que adormeci novamente. É claro que isso poderia ter sido uma alucinação hipnagógica ou hipnopônica, mas parecia muito real. Minha mãe evitava ir sozinha ao porão para lavar a roupa. Quando ela estava lá embaixo, ela sentia algo sinistro e ameaçador observando-a, eventualmente chegando por trás dela, como se estivesse respirando em seu pescoço. Lembro-me de várias vezes ouvi-la subir as escadas correndo e bater a porta do porão. Ela sempre afirmou que algo a perseguia a escada acima, um sentimento comum que as pessoas têm em lugares assombrados. Meu pai afirmava que quando estava sozinho em casa, ouviu uma vez as bolas de bilhar, como se alguém estivesse começando uma partida. Ele não desceu para investigar sozinho, mas quando minha mãe chegou em casa, ele inventou uma desculpa para descerem juntos, e a mesa e as bolas estavam intactas. Havia uma rampa que ligava à casa de banho, à lavanderia. Isso poupava você do trabalho de carregar roupa suja para baixo. Você pegava suas roupas sujas, jogava-as na rampa e elas desciam e caíam no chão da lavanderia. Toda vez que eu abria a porta da rampa, na minha mente, sempre havia um rosto olhando para cima, sorrindo e sentindo prazer no pavor que causava. Cada vez que você abria aquela rampa para jogar suas roupas no chão, era como se essa coisa estivesse esperando por você e olhando para cima. Quando contei essa história para minha família no Natal, cerca de 20 anos depois, os olhos da minha irmã se arregalaram e ela disse:
Você também sentia isso? Meus pais não quiseram entrar em detalhes, mas tiveram a impressão de que algo muito ruim havia acontecido no porão. Provavelmente alguma pessoa sendo morta ou retirando sua própria vida. Minha irmã e eu os pressionamos para obter mais informações, mas eles recusaram e minimizaram qualquer coisa sobrenatural. Depois que nos mudamos em 86, meus pais inicialmente tiveram problemas para vender a casa. De vez em quando voltávamos para verificar, varrer as folhas, limpar as calhas, etc. A casa vazia dava uma sensação ainda pior. Cada vez que íamos embora havia uma sensação de alívio. Sei que tudo isso é circunstancial e provavelmente não paranormal. Digo isso porque realmente não quero acreditar em coisas desse tipo. Obrigado por me deixar compartilhar isso.